Ok, obrigado. Saindo da região norte, nós vamos agora para a região sudeste. Nós vamos conversar com Paula Trindade, ela que está em Viçosa, Minas Gerais. Paula, obrigado por ter aceito participar conosco. Se apresente e fale como que é o atendimento aos autistas aí, não só em Viçosa, se você tiver esse panorama em São Paulo, Rio, Espírito Santo, mas fale para a gente como que é esse atendimento aí em Viçosa para os nossos autistas, e obrigado por você ter aceito participar do Sextou no Autismo, Paulo. Obrigada mais uma vez, doutor Edilson, por estar aqui neste ambiente, falando de um tema tão importante. Meu nome é Paula Trindade, eu sou coordenadora do Movimento Orgulho Autista Brasil aqui, na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Eu também estou na presidência da Associação de Autismo aqui de Viçosa, que é a ABRANE, conhecida também como Projeto Família TEA, para acolhimento de famílias, e participo ali do Conselho Municipal de Saúde como conselheira e de políticas públicas. No momento, sou professora, mas professora na área de economia, estou terminando meu doutorado na Universidade Federal de Viçosa, com foco em políticas públicas para as mulheres. E já atuo no âmbito da comunidade autista desde 2021, quando a gente recebeu o diagnóstico, e aí a gente descobriu que nós somos uma família atípica, e dentro disso nós envolvemos aí com vários conselhos e dentro de comissões para garantir alguns direitos, reivindicar alguns posicionamentos dentro da nossa comunidade autista aqui de Minas Gerais, e principalmente de Viçosa. Bom, eu vou começar a falar um pouquinho sobre Viçosa, e depois eu vou ampliando ali para Minas Gerais e algumas questões que eu tenho de conhecimento de outros estados aqui da região sudeste. Bom, aqui em Viçosa, ela é uma cidade universitária, e por ser uma cidade universitária, a educação também pauta muitas em conversas aqui do município, mas o município ele adota o monitor de apoio. E o que seria o monitor de apoio na Secretaria de Educação para a área de inclusão? Uma pessoa de estágio na área de licenciatura. Antigamente era só a licenciatura em pedagogia, mas se ampliou para todas as licenciaturas, por uma dificuldade em ter estagiário, pelo número crescente de alunos atípicos e alunos com deficiência que precisavam de estagiários de monitor de apoio. E, nesse momento, o que se tem no município é um estagiário para cada 3 alunos com deficiência comprovada, e aí houve uma discussão recentemente por conta do número crescente de crianças laudadas com déficit de atenção e hiperatividade, que aí se colocava o profissional de apoio para adaptar esse material para essas crianças, e que no final, recentemente, por não ser amparado em lei ainda, né, a pessoa com TDAH, a criança com TDAH, foi se retirando. Então, o que a gente tem hoje aqui no município de Viçosa é profissionais da licenciatura que atuam no apoio, e aí não só no apoio de adaptar materiais, mas também no apoio de higienização, da alimentação da criança, todo o aparato necessário para a criança estar dentro do ambiente escolar. Esses profissionais eles são fornecidos apenas em um período, não são colocados em período, se a criança está em período integral, que tem um diagnóstico de autismo ou de outra deficiência, e são estagiários ainda que precisam de uma capacitação. Então, há-se uma discussão muito grande com relação a isso. A nível estadual, Minas Gerais, ela adota o termo profissional, ou melhor, professor de apoio. E esses professores de apoio, eles têm que ter a graduação em pedagogia ou em educação inclusiva, ou em uma licenciatura com uma pós-graduação em educação inclusiva. Geralmente são profissionais que são concursados, mas pelo número crescente de estudantes
que necessitam de profissionais de apoio, eles fazem uma seleção e são colocados nas escolas. Aqui a gente tem 47 superintendências de ensino, e essas superintendências de ensino que selecionam esses profissionais. Esses profissionais, eles acompanham até 3 estudantes, para casos que precisam ser de mais de 4 estudantes numa sala de aula, é necessário pedir para uma superintendência um profissional de apoio, e esses profissionais, eles estão muito ligados à parte educacional da criança. Se há necessidade da criança de higienização e de que a criança precisa de um apoio, de um suporte maior, geralmente eles fazem uma avaliação pedagógica com a supervisão e vejam a necessidade da criança ser alocada numa escola de educação inclusiva, como as APAES e Pestalozzi. Nesse momento, em Minas Gerais, ela teve uma recente discussão sobre esses profissionais de apoio, porque esses profissionais de apoio são pessoas concursadas, a gente tem uma boa legislação com isso, o que nos barra muito é a prática, porque geralmente não tem os professores, os profissionais de apoio, eles ficam pegados, porque as escolas aqui, geralmente escolas estaduais, são as que têm mais demanda, principalmente de alunos da área da inclusão. E aí são escolas que têm cerca de 20 a 25 alunos por sala, e aí eles precisam desenvolver um trabalho com 3 alunos que têm níveis de suporte, e eu estou falando já do autismo, níveis de suporte diferentes. E aí o que há muito nas audiências públicas com relação à educação em Minas Gerais? É justamente o profissional o professor de apoio, ele conseguir dar o suporte para todos aqueles profissionais. Então, as famílias fazem muito essa reivindicação. A nível sudeste, na região sudeste, o estado de São Paulo é um estado que avançou muito nas legislações, e aí eu falo nas legislações porque ainda em conversa com outras comunidades autistas do estado de São Paulo, ainda tem muita dificuldade em ter no profissional de apoio todo o suporte necessário, porque às vezes a gente consegue um profissional de apoio para aquela criança, mas ele não consegue desenvolver um trabalho com certa qualidade e autonomia. Por que eu digo isso? Porque a primeira coisa que geralmente as famílias exigem e geralmente a gente da comunidade autista requer é um plano de ensino individualizado ou de desenvolvimento, né, infantil. E nesses planos, geralmente, a gente barra em muitas dificuldades. Então, eu sei que no estado de Minas Gerais a gente tem muito ainda a crescer nesse sentido. No estado do Espírito Santo também é semelhante a Minas Gerais, a gente tem profissionais de apoio na rede estadual, mas os municípios ainda não conseguem acatar isso. Só no estado do Rio de Janeiro que eu não sei muitas informações, mas a nível estadual a gente tem uma legislação para profissional, professor de apoio da área de educação, mas os municípios ainda não conseguem alcançar essa meta. Muito bem. Então, em Minas Gerais, no município de Viçosa, vocês têm os professores, né, de apoio e o profissional de apoio, não é isso? Em Viçosa tem os monitores, né? A gente não tem ainda profissional formado.